Olá, gente. Boa noite. Me incumbe falar sobre o mercado de trabalho e a cirurgia vascular. Meu nome é Natália Cardoso, eu sou cirurgiã vascular e endovascular. Fiz toda a minha formação em São Paulo, mas agora eu mudei para minha cidade de volta, em São Luís, no Maranhão, onde eu atuo na parte tanto da prática clínica da minha especialidade, como na parte do ensino também. Gostaria de iniciar essa aula agradecendo ao Mauro pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema aí tão importante e que nunca esteve aí tanto em evidência sobre se há diferenças no mercado de trabalho entre homens e mulheres, né? Então, inicialmente eu vou levantar aí essa pergunta. Será que existe uma diferença de gênero no mercado de trabalho para a cirurgia vascular? Como essas duas fotos acabam exemplificando aí, acho que seria até leviano da minha parte dizer que não há diferença. Como vocês podem ver, a diferença de jornada entre homens e mulheres, ela é gritante. Ela chega até ser brutal. Com a mulher trabalhando uma dupla, tripla jornada e com muito mais desafios. E eu vou dar aqui alguns dados, né? A nossa sociedade, ela tem observado um aumento dessa participação feminina, né? Em 2004, a gente tinha uma participação de 13% e atualmente em 2020 aumentou para 25%. Isso acaba seguindo uma tendência mundial, né? A gente vê que as mulheres acabam já sendo até maioria nos cursos de medicina dos Estados Unidos, e a gente vê essa mesma tendência aqui no Brasil, mas apesar de a nossa participação em especialidades cirúrgicas terem aumentado, elas não aumentaram proporcionalmente quando a gente compara aí com o aumento da participação feminina em outras especialidades, né? E por que as mulheres escolhem menos especialidades cirúrgicas? Quando a gente puxa aí essa publicação de como é o perfil das mulheres cirurgiãs no novo milênio, a gente vê que as que escolhem a especialidades cirúrgicas são felizes, né, estão satisfeitas com a sua profissão, pois a maioria escolheria a sua profissão novamente. E lá nos Estados Unidos, que foi onde foi publicado esse estudo, a gente vê que a única especialidade aí que teve uma diferença por sexo foi a nossa especialidade, né? Com menos mulheres escolhendo a cirurgia vascular, somente 2,8%, né? Então, uma representatividade muito baixa. E aí, nessa meia hora que a gente está aqui, a gente vai tentar destrinchar do porquê que isso está acontecendo. Quando a gente avalia aí se o ambiente de trabalho em casa de mulheres que são cirurgiãs é mais estressante, se tem alguma diferença, esse estudo acabou dando para a gente um dado preocupante, né, que mulheres cirurgiãs, elas acabam tendo mais síndrome de burnout, né, tendo mais depressão, sintomas depressivos também. Elas acreditam, né, que os filhos podem atrasar o avanço na sua carreira, tem histórico aí de conflitos com os cônjuges sobre a carreira e também algum conflito em casa nas últimas 3 semanas. Então, esse estudo mostrou aí que o ambiente para a mulher que acaba de se dividindo entre em casa e o trabalho ainda pode trazer bastante conflitos, o que pode dificultar aí a escolha da especialidade cirúrgica para a mulher. Quando a gente vê esse estudo aí publicado pela Fernanda da Bahia, né, é uma amiga minha, um trabalho brilhante feito pelas Vasculades aí, que é uma Head of Print, esse aí vai ser publicado no European Journal of Vascular Surgery. Elas fizeram um perfil da cirurgiã vascular brasileira, né? E aí eles identificaram o quê? Que na sociedade, desde a sua fundação até 2020, nós apenas tivemos duas mulheres na presidência. E quando a gente analisa o perfil de como são os cirurgiãos vasculares aí no Brasil, a gente vê que são mulheres bem formadas, com uma formação avançada, né, 70%. Mas apesar de 70% terem todas as características, terem toda a formação, apenas 10% delas ocupam ou já ocuparam algum cargo de liderança. Ou que a gente também acaba percebendo que essas mulheres têm engajamento na parte científica muito grande, né? 70% delas participam de congressos, de publicações, mas quando a gente vai analisar aí quem são os primeiros autores dos trabalhos, geralmente ainda continua com uma maioria sendo do sexo masculino.
E um dado aí que nos preocupa foi que, ao responder esses questionários, 60% dessas mulheres expressaram que já se sentiram em desvantagem em algum momento por ser mulher no mercado de trabalho. E aí eu fui perguntar, fui pesquisar, né, o porquê disso. Será que existe alguma evidência de uma pior performance feminina para poder explicar isso? Na verdade, eu não achei nenhuma publicação de uma pior performance feminina. Pelo contrário, essa publicação do BMJ mostra que pacientes operados por mulheres, eles têm 4% menos chance de morrer. Né? Então, o que mostraria, na verdade, seria aí uma evidência científica até de uma superioridade feminina, né? Não inferioridade, como eu havia procurado. Né? E será que existe diferença na assistência dada por uma mulher em relação ao do homem, né? O Christopher Wallace, que foi um dos pesquisadores daquele estudo que eu mostrei anteriormente, né, ele tem uma teoria de por que justificaria talvez aí essa melhor assistência feminina. Ele fala que nós mulheres fomos treinadas pela vida para enfrentar mais obstáculos. E aí, dessa forma, isso acabou nos tornando mais inteligentes, talentosas e dedicadas. Apesar disso ser apenas a opinião dele, a gente tem sim algumas evidências científicas, trabalhos publicados, que mostram que a mulher, né, na medicina, ela tem a tendência de seguir mais protocolos e guidelines, se nós nos comunicamos melhor com os nossos pacientes e fazemos uma abordagem mais centrada no paciente. E ainda existe o preconceito? Será que ainda existe? Eu acho que desde sexta-feira, né, quando a gente pensa que, na verdade, esse preconceito aí pode estar caindo por terra, a gente acaba tendo evidências aí como essa publicação que já havia saído e que criou aí a hashtag do Mad Bikini, que foi uma comoção internacional desde sexta-feira, né? Então, para quem ainda não viu ou não está sabendo, um dos jornais de maior impacto na nossa especialidade conseguiu publicar esse estudo de qualidade completamente duvidosa, né, sem nenhuma metodologia, sem nenhuma ética, onde foram criados perfis falsos, tanto no Instagram como no Facebook, e eles analisavam médicos que estavam no final da residência ou médicos recém-formados na nossa especialidade, sobre os conteúdos que esses médicos postavam nas suas redes pessoais. Né? E aí, arbitrariamente, eles acabavam julgando que eles achavam ser que não eram postagens profissionais ou não. E aí, dentre as postagens que não eram consideradas adequadas, era utilizar trajes de banho, né? Mulheres postarem fotos de biquíni, né? Como se isso pudesse diminuir a imagem, né, que é vista pelo paciente de profissionalismo do médico, né? Então, assim, foi uma postagem muito infeliz, né, que mostrou que o quanto ainda está presente, né, o quanto ainda está intrínseco esse preconceito, né? Então, por que a mulher, nós somos cirurgiãos, a gente não pode ter o nosso marido, não pode ir numa festa, tomar um drink, tomar um vinho, estar na praia, a gente não pode ser humano, né? Não pode ter a nossa vida social, exclui a nossa vida social, é completamente um absurdo, né? E a gente viu que todas as mulheres, assim, a maior parte das mulheres que eu vi da especialidade acabaram se posicionando. Esse aí foi o meu post do Mad Bikini. A gente viu mulheres referências, a sociedade se posicionou também, mostrando que não só para mulheres, o médico ele é ser humano e ser humano nos torna melhores médicos, né? Então essas postagens aí não interferem na nossa capacidade profissional. E ao longo desse mês eu apliquei questionários para mulheres vasculares nesses grupos que a gente tem de discussão, que são para cirurgiões vasculares, para identificar qual é o perfil da cirurgião vascular hoje em dia. Né? Então, 119 mulheres responderam ao meu questionário, e aí quando a gente vê aí a faixa etária, a gente vê um perfil mais jovem, né? De cirurgiãs vasculares sendo formadas aí nessa nova leva, sendo que 63,9% tem entre 30 e 40 anos. Em relação à área de atuação,
as mulheres atuam mais na parte de flebologia, seguido da ecografia vascular. As regiões que estão mais alocadas, mais no sudeste, né, que a gente acha que é esperado por conta da densidade demográfica, seguida do nordeste. E em relação ao setor que essas mulheres atuam mais, elas atuam mais no setor privado, tanto no particular como no plano, seguido aí pelo público, né? A gente vê também um perfil muito empreendedor, né, dessas mulheres, quando a gente vê que 66,4% delas tem tanto a sua clínica como o seu consultório particular, olhando que as mulheres aqui do Brasil não têm medo de empreender nelas mesmas, né? Que a gente é a nossa própria empresa. E quando a gente vê se essas mulheres tiveram alguma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? A porcentagem que eu encontrei foi ligeiramente menor do trabalho publicado pela Fernanda, 54,6%, mas ainda uma ligeira maioria achou que teve sim uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho por ser mulher. E aí eu acabei investigando um pouco mais a fundo o porquê disso. Será que seria porque os pacientes teriam uma preferência de gênero, né? Ao passar pelo médico, preferiria passar por um médico tanto sendo homem ou mulher, né? Aí a gente teve uma resposta bem equilibrada entre os que disseram que sim e que não. E quando responderam que sim, né, qual gênero, essas pessoas falaram que os pacientes acabam preferindo o médico do sexo feminino, mulheres. Então, não existiria aí essa desvantagem da nossa parte, sendo que aí na percepção dessas mulheres, os pacientes acabam preferindo passar com mulheres ao invés de homens, né? Como é um perfil aí mais jovem, a gente vê que a maior parte ainda não tem filhos, apesar de que a gente tem aí uma frequência bem boa, né? Uma porcentagem bem boa que já possuem filhos. Em relação ao tempo de anos que você está no mesmo cargo, a gente vê a maioria aí entre menos de 5 anos, isso mostrando aí, corroborando com o perfil mais jovem que a gente tem da cirurgia vascular no Brasil atualmente. E uma pergunta que me deixou muito feliz, a resposta que foi dada por essas mulheres, é que 84,9% sim, incentivaria outras mulheres a seguirem a carreira de cirurgia vascular. Então, apesar de todos os percalços que a gente passa aí, tanto eu como outras mulheres estão muito satisfeitas com a sua escolha e incentivariam outras mulheres a seguir o mesmo. E uma das perguntas mais legais que eu fiz nesse questionário, né, foi saber qual foi o maior prazer que essas mulheres levam para casa do seu trabalho. E as respostas que tiveram maior frequência é aquela de você entregar um valor para o seu cliente, para o seu paciente, também sentir que você está fazendo uma diferença no mundo e fazer um trabalho interessante e desafiador, mostrando aí que as mulheres têm realmente esse perfil de fazer um trabalho que seja tanto desafiador, mas que entregue, né, que seja centrado no paciente, em que o paciente fique satisfeito, em que o paciente fique melhor. E aí agora eu vou apresentar nos próximos slides 10 razões pelas quais eu tenho certeza que as cirurgias vasculares elas estão aptas para uma carreira de sucesso. Claro que isso tudo baseado aí tanto na minha história como na minha experiência pessoal. As cirurgias vasculares, elas têm uma boa formação, tá? Esse aqui foi o trabalho piloto do que foi que vai ser publicado das Vasculades no European. Esse foi publicado no Jornal Brasileiro de Cirurgia Vascular, mostrando esse perfil aí, que nós mulheres fazemos a residência, fazemos formação, temos toda essa formação complementar, somos bem formadas, né? Então, não tem essa diferença da gente ter uma formação pior em relação ao sexo masculino. Então, nós temos toda a bagagem teórica que nos torna aptas, né, para trabalhar nesse meio. As mulheres, elas geralmente fazem um equilíbrio melhor entre a vida pessoal e profissional, e aí eu coloquei uma foto da minha família e dos meus filhos, e eu tenho que afirmar que eu discordo daquele estudo que eu apresentei no início, de que os filhos eles atrasam a nossa carreira, né? Para mim, se os meus filhos são qualquer coisa, eles são o maior combustível que eu tenho para me tornar melhor, para me aperfeiçoar a cada dia.
Desde que eu tenho 2 filhos, né? Um de 4 anos e um que vai completar 1 ano agora. Desde que eu tive eles, eu fiz um mestrado, eu fiz uma especialização em endovascular, eu fiz um curso fora do país, eu mudei de cidade, e em nenhum momento eles me atrasaram, né? Eu acho que cada dia que eu acordo, eu procuro ser uma profissional melhor, tanto para mim quanto para eles, para que quando eles cresçam, eles tenham orgulho de mim. Então, eu acho que nós mulheres, nós temos perfeitamente essa capacidade de acabar fazendo esse malabarismo aí, que é lidar com a situação em casa e a situação da parte do trabalho. Mulheres têm liderança nata, tá? E aqui eu aproveito para falar de uma coisa que esse ano me deixou muito feliz, né? Muito satisfeita, foi o fato da gente ver a maior representatividade das mulheres na sociedade. Eu acho que a nossa sociedade brasileira tem percebido isso, essa importância, né? E eu trago aqui um folder que era de uma live que aconteceu durante a pandemia, onde a gente vê 6 mulheres na presidência de regionais no Nordeste. Então, a gente tem uma maior representatividade feminina, a gente vê que houve a criação de grupos, né, na qual há discussões de casos entre cirurgiões vasculares, né, para que a gente se conheça melhor, para que a gente troque nossas experiências, isso tudo para fortalecer a nossa participação na sociedade. Então, isso tudo tem mudado muito de 2 anos para cá, e nesse ano também foi criada uma comissão de fortalecimento da participação feminina na sociedade. Eu acho que a Fernanda também faz parte dessa comissão, a Fernanda da Bahia. Nós mulheres sabemos trabalhar em equipe. E aqui eu trago o exemplo de 2 equipes que eu trabalhei, né? Membros da minha equipe em São Paulo, onde sou muito grata, tive uma oportunidade muito grande de trabalhar em 3 grandes equipes lá, com 3 perfis, e eu acho que nós temos essa possibilidade aí de sermos muito dinâmicas, né? Em não criarmos atrito, em fazermos o nosso trabalho com competência e com seriedade, né? Então, dessa forma eu consegui trabalhar em 3 equipes que nem eram próximas, sem nenhum problema, sem nenhum atrito, sem nada ter acontecido. E a foto aí do canto é a minha atual equipe, né? Que nós somos, na verdade, 5, falta o Lucas também, 3 meninos e 2 meninas. Quando eu cheguei, só era eu aí, bendito fruto, mas já estou aumentando aí essa participação, e aí, quem sabe, em breve a gente consegue ficar igual ou ainda a maioria aí, para a gente comandar esses meninos. As mulheres, elas são multitask por natureza, né? Então, a gente consegue fazer tanto essa parte de artigos, de publicações científicas, de também continuar se especializando, como também de cuidar aí dessa parte, da parte de casa, da parte emocional, né, da parte pessoal também. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para agradecer, né, e também para falar da importância da gente ter modelos, né, aqueles role models, aqueles modelos a serem seguidos na nossa especialidade. E eu tenho vários modelos a ser seguidos na nossa especialidade. Um deles, eu coloquei na foto aí, é a professora Cleusa, que eu vi lindamente na sua trajetória. Ela conseguiu isso, né? Conseguiu equilibrar muito bem tanto a parte de casa, de ser mãe, quanto a sua carreira, de fazer mestrado, doutorado, de ser uma referência aí na flebologia. E eu tenho uma gratidão imensa, e é uma das pessoas que eu me espelho também. Nós mulheres, nós lidamos bem com situações de crise, né? Eu acho que nesses últimos dias eu até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e recebi vários relatos de como durante a nossa formação a gente passa aí por momentos difíceis mesmo, em que as pessoas acham que a gente não irá operar bem, né? Não existe aquela coisa assim, você opera tão bem, nem parece que é mulher. Então, cada coisa que a gente acaba passando, situações que nos tornam mais fortes. E eu acho que o objetivo aqui, tanto dessa aula, né, como dessas discussões, é que nós mulheres, a gente se una para que isso não aconteça mais. Para que justamente
a especialidade ela se fortaleça com a nossa participação feminina, que não seja necessária essa diferença aí tão grande, que não seja necessário que a gente, durante a nossa formação, a gente fique com um aspecto mais masculino para poder se encaixar aos padrões, né? Eu, na verdade, nunca me encaixei nesses padrões e eu tive, assim, muita ajuda durante a minha formação. Eu tive uma R+, que foi a Cláudia, que foi maravilhosa, que me ajudou bastante. Então, o fato disso, de você ter outras mulheres que possam te ajudar na tua caminhada, facilitam demais. Nós mulheres somos sonhadoras por natureza, né? E aqui eu trago uma frase que diz assim: jamais permita que pessoas com sonhos pequenos te convençam que você sonha grande demais, né? Então, desde a parte que eu fui fazer medicina aí, me falaram que não era para mim, que eu não iria conseguir. E aí eu consegui, entrei na faculdade, e aí quando eu, na parte da faculdade que eu fui começar a fazer a área cirúrgica, me falavam que não era pra gente, que não era pra mulher, que eu não iria casar, que eu não iria conseguir ter uma carreira e uma vida pessoal, que não ia dar certo. E aí quando eu passei para a cirurgia geral, né, um dos meus R+, falou assim que eu não teria o perfil, que eu iria desistir e que ele iria fazer de tudo para que eu desistisse. Foram fases que eu escutei. Quando eu iniciei o meu mestrado no Einstein, meu filho tinha 45 dias. E aí teve uma reunião aí em relação à diretoria comigo, assim, para conversar comigo se eu não desistiria no meio do caminho, que provavelmente não seria o momento de eu fazer o meu mestrado. E falaram também com outras palavras, até com essas palavras mesmo, que eu não iria conseguir. E o que eu respondi para todas essas pessoas em todas essas etapas da minha vida é que elas não me conhecem. Não conhecem o tamanho da minha força de vontade e o tamanho dos meus sonhos. Então, nunca deixe que ninguém diga para você que os seus sonhos não são pequenos, não são grandes, né? São grandes demais para você, que você não consegue realizá-los. As mulheres, elas gostam de desafios, né? Você viu lá naquela pergunta que eu botei no questionário, uma das respostas do maior prazer que elas levam para casa é o fato de fazer um trabalho desafiador. E aí eu acabo ressaltando o maior desafio que eu tive nos últimos anos, que foi essa decisão de eu sair de uma equipe de prestígio que estava estabelecida para iniciar tudo e voltar para casa. E aí a pessoa que teve um grande papel nisso, eu coloco aqui também para agradecer ele, é o Dr. Nicos. Eu acho que todo mundo aqui que é da especialidade conhece o Dr. Nicos, é referência na parte de Doppler. Não existe você falar de Doppler e não falar dele. É um cara sensacional, que o conhecimento dele, o brilhantismo dele, eu acho que só pode ser equiparado pela generosidade também, que eu nunca conheci um homem tão generoso em forma de nos ajudar. E ele foi um dos principais aí que me incentivou a voltar para minha cidade, para eu reiniciar, para eu fazer a minha carreira aqui e ter essa oportunidade de ficar mais com os meus filhos, e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Apenas com poucos meses, 5 meses aqui, eu estou muito satisfeita com essa minha mudança, né? Então, nós também temos aquela, não na razão, né? Nós temos também inteligência emocional elevada, a gente consegue lidar aí com situações de pressões diferentes, de diferentes tipos, tanto na nossa formação, né, como na nossa prática clínica. E eu acho que a gente consegue lidar de forma muito inteligente, né? A gente consegue liderar sem ser aquela pessoa para se impor, para gritar, né? Então, é só ver, por exemplo, num centro cirúrgico, né? Geralmente, quando a gente está no centro cirúrgico para pedir um material, eles nunca perguntam se é para gente, né? Se tem algum homem no local. Mas a partir desse momento que você vai se posicionando como aquela pessoa, como uma cirurgiã, como uma pessoa que está como chefiando aquele procedimento, aí eles vão começando a entender e aí começando a respeitar esse teu profissionalismo, né? E eu acho que uma das coisas que nos diferencia, né, que eu acho que nós mulheres temos uma empatia
muito grande. E aí eu trouxe também algumas amigas que para mim são exemplos de vida, de empatia. Eu acho que a nossa capacidade de se colocar no local do paciente, porque a maioria dos nossos pacientes também, né, pelo menos na parte venosa, são mulheres. Então a gente sabe o que elas estão passando, a gente sabe qual é aquela dor, qual é aquele incômodo, qual é aquele impacto que pode ter na vida de uma mulher a doença venosa. Então eu acho que a gente consegue se identificar e estabelecer aí uma relação muito forte com os nossos pacientes. Então eu acho que nós temos todos os requisitos necessários para uma carreira de sucesso. E eu acho que aqui também eu coloco a gente não esquecer que a vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo planos, né? Essa frase aí, meu ex-chefe, Dr. Sérgio Belzac, me falou quando eu estava grávida. Descobri que eu estava grávida uma semana antes de começar a endo e eu tive que atrasar o meu plano da endo por 1 ano, né? E eu estava um pouco chateada em relação a isso, por ter que atrasar esses meus planos, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Meus 2 filhos, não mudaria por nada, não mudaria o timing de nada. Tenha orgulho da sua história, tenha orgulho de todas as coisas que acontecem com você, porque elas te tornam o profissional que você é hoje, tá? E se seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente, tá? Então não tenha medo de sonhar, não tenha medo de querer ser referência no seu local, procure outras mulheres. Eu acho que o que a gente vem vindo a cada dia é isso, a gente se unindo cada vez mais, trocando nossas experiências, né? A gente vendo pessoas mais próximas, aqueles modelos mais distantes, nós vendo que elas também têm uma história, né? Essa semana a doutora Fanilda falou comigo, eu nunca tinha falado com ela, é uma pessoa que eu admiro demais em relação à carreira profissional dela. Tinha visto ela no Tecnovasca do ano passado, mas para você ver como a gente tinha aquela sensação de, nossa, referência, e ela veio falar comigo. Então eu acho que essa é a coisa de você também incentivar outras mulheres, você criar aquele ambiente, né, que seja favorável, que seja amigável, para que outras mulheres se desenvolvam também, que outras mulheres atinjam uma carreira de sucesso, né? Que não existe concorrência, eu acho, de quando você ajuda um profissional aí, você acaba criando admiração, você acaba criando uma reciprocidade muito grande. E concluindo, né, eu acho que eu posso dar de dicas aqui, faça uma boa formação, acredite na sua competência, tenha segurança. Se você fez a formação certa, você tem toda a segurança, você tem todas as ferramentas para ter sucesso. Estabeleça suas metas de trabalho, de como você quer trabalhar, você quer mais a área venosa, você quer mais a área arterial. Foque no nicho de mercado, que eu acho que acaba sendo mais fácil você se diferenciar quando você foca num nicho de mercado. Não esqueça de estabelecer o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Tenha um tempo para você, para sua saúde mental, para suas viagens, para sua família, se for o caso, para você fazer as suas coisas, tá? Não seja também só trabalho. Nunca deixe de aprender. Sempre continue com essas atualizações, né? Sabendo o que tem de mais novo. Sempre se reinvente, se atualize. E eu posso falar aí com conhecimento de causa, de que é possível, sim, ter tudo. Gostaria de agradecer. Esses são os meus contatos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, mandar mensagem, ou para a gente discutir casos, ou mesmo só trocar figurinhas. Muito obrigado ao Mauro. E fiquem com Deus.